tem sua Bíblia? Trouxe? Eletrônica ou papel? Né? Não vou entrar nem no mérito da questão de uma Bíblia eletrônica, não é isso que eu quero, mas eu quero que você abra para a gente referenciar o que nós queremos na manhã de hoje falar com vocês, tá certo? Vocês estão vendo, acho que estão observando a ausência do pastor e da esposa, da família, né? Ele não está conosco hoje, mas está cultuando, viu? Fique tranquilo que ele está cultuando. Uma hora dessa aqui, eu acho que está quebrando tudo por lá já. Está na conferência de ministros, né? Lá em Águas de Lindóia. O negócio é top, viu, irmãos? Já estive por lá e eu sei que o negócio não é brincadeira, não. Aquilo é para gente grande. As pastorzadas, tudo fica lá assim, só tome, tome, e tome, e tome. Enchendo as suas sacolas, né? Que eu acho que semana que vem vai ser mais ou menos que nem a minha neta fala, né? Ela tem uma musiquinha que ela gosta, pula, pula, pipoquinha. Então, semana que vem vai ter aí, né, irmão? Pula, pula, pipoquinha, né? O casal pastoral, vamos ver aí, né? Fazendo umas piruetas. Oh, aleluia! É os mantos, irmão. Ah, foram encher lá. E você sabia que pastor precisa disso, irmão? Pastor precisa, sabe por quê? Porque pastor é uma terra que só dá, só dá, só dá, só dá, só dá. Ele precisa reabastecer. Sabia que um pastor também é uma ovelha? E tem homens que Deus levanta no ministério para ser pastor de pastores? Porque há uma necessidade. Ou você acha que pastor é um super-homem, a gente abre a camisa e vem aqui, o S de super pastor, de super profeta, super ministro, super evangelista, super apóstolo. Não, irmão. Somos seres humanos carentes de palavras, de encher a nossa vida. Então eles estão lá para isso. Amém? Glória a Deus. Para receber, ajustar direções. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que nossos pastores estão lá. E o ano que vem, aprova o Senhor que não só ele, mas uma galera inteira esteja junto ali, né? Ajustando a visão. Principalmente aqueles amados irmãos que desejam o episcopado, porque a palavra de Deus diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, meu irmão, se prepare para esse sobrenatural na sua vida. Eu incentivo você a se preparar para esse tempo. Amém? Vamos lá. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Eu gosto muito dessa parábola, já preguei ela diversas vezes. De certa forma, tem até uma vivência. Eu gosto muito de pregar sobre esse texto, porque ele faz nos pensar em duas situações aqui, irmãos. A situação, né, que você vai ver quando você abrir, vai estar falando lá a parábola do filho pródigo. A gente vai falar sobre ele, sobre o filho pródigo. Na verdade, vamos falar sobre os dois filhos, né, o pródigo e o irmão mais velho. O irmão mais velho. Vamos falar sobre os irmãos mais velhos. Ah, os velhos de idade? Não necessariamente. Mas o irmão mais velho, aquele que, de certa forma, né, tá em primeiro momento, né, porque nasceu primeiro, etc, etc. Não quer dizer que seja velho por conta das cãs. Sabe o que é cãs? Ah, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Cãs é isso aqui, ó. Cabelos brancos. Nessa região aqui ela nasce. Ó. E aqui que vai ficando mais branco em primeiro momento. Ó. Os irmãos que têm as suas cãs brancas, ó, o sogro lá do Eduardo. Totalmente branco. Coisa linda, viu, meu irmão? Deus abençoe, tá certo? E seja bem-vindo aí no nosso meio. E alguns irmãos aí, né, que tá começando a dar umas pintadinhas. Douglas tem 3 fios só, nem pode falar muita coisa. Mas vamos lá, meus queridos. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Versículo número 11, Lucas 15. Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Pai, quero a parte da herança. Quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles.
Não muito depois desses dias, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e o que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que estava acontecendo, e ele lhe disse: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, sã e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, ele esbanjou os teus bens com as prostitutas, aí tu matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, meus queridos? Não sei você, mas eu já podia ir embora para casa só de ter lido esse texto. Nesse texto traz muitas coisas para a gente pensar nele. Nesse texto, irmãos, é uma lição de vida para todos nós. Não sei em que aspecto você se encaixa nessa ministração. De repente, como um filho mais novo, o caçula, o pródigo, o gastador, porque a palavra pródigo significa gastão, gastador. Destruiu tudo que o pai deu por herança para ele, uma herança, inclusive, antecipada. Não haveria nem necessidade dele receber essa herança. Por isso eu, como pai, fico muito preocupado quando um filho aperta o pai contra a parede, a mãe contra a parede e quer receber uma herança antecipada. É problema, irmãos. Herança você só recebe no tempo certo, no momento certo, e não antecipadamente. Óbvio que o pai, por sua bondade infinita, ele de repente até privilegia algum filho ou seus filhos, dando-lhe algum recurso antecipado. Mas herança antecipada é um problema. Mas eu não sei, voltando, onde você se encaixa, como um pródigo, um gastador, um gastão, ou como um reclamão do irmão mais velho, que reclama, inclusive, que o seu irmão, e nem o considera como irmão, ele diz: esse seu filho.
Olha, é forte essa palavra. Então, eu não sei em que espectro você se encaixa. Eu me encaixo, nós nos encaixamos. Talvez, às vezes, nos dois. Que às vezes a gente ou nossas atitudes é de um gastão, de um pródigo, e ao mesmo tempo as nossas atitudes é de um filho mais velho, reclamando de que não tem nem sentido. Mas passamos a reclamar. Você entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Às vezes as duas situações se encaixam numa mesma pessoa. Mas vamos caminhando aí. Jesus, ele conta essas 3 parábolas. Você pode ver lá no capítulo 15 de Lucas, que ele fala sobre as ovelhas, sobre a dracma perdida, a ovelha que se perdeu, que o pastor deixou as 99. Fala, Pedrinho. Bom dia. Que ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma, porque havia se perdido. Fala da dracma perdida, que também perdeu-se dentro de uma casa. E a dona daquela dracma, diligentemente, varreu a casa, acendeu a luz e achou a dracma. E também fala desta parábola do filho pródigo. Ele fala da ovelha, ele fala da dracma e ele fala do filho. Em todas as 3 circunstâncias houve festa. Você pode ver lá. Houve festa quando achou a ovelha perdida, houve festa quando a dracma foi alcançada e achada, e também houve festa, o pai festejou a volta do filho. Todo mundo estava contente, exceto o irmão mais velho. Às vezes, irmãos, a gente está numa situação assim, todo mundo contente, exceto a gente, porque está indignado com alguma coisa. Tipo, com aquela cara, quando minha mãe dizia para mim, uma cara de que comeu e não gostou. Tem um monte de cristão assim, que come e não gosta do que está comendo. É a cara de que comeu e não gostou. Pode ser. Então, veja, Jesus, ele contando essa parábola de um pai e seus 2 filhos, que todos viviam em perfeita harmonia, até que um filho desejou sair da casa do pai. Ele desejou se distanciar da família, ele desejou sair de debaixo da supervisão do pai. E é um perigo, irmãos, quando uma pessoa decide isso. Antes do tempo. Como vocês sabem, eu fui militar uma época da minha vida e tem uma frase que eu carrego para a minha vida toda. Um comandante nosso dizia que uma coisa para a gente prestar bastante atenção, ele falava assim, que antes da hora não é hora, depois da hora também não é hora. Na verdade, a hora é na hora. Não é antes e nem depois. E às vezes, irmãos, a gente perde esse time. A gente quer sair de algum lugar, de alguma situação, antes da hora. Ou às vezes já deveria ter saído, mas permanece ali. Então esse time deve ser observado por todos nós. Então ali esse garoto, a família em perfeita harmonia, ele decidiu se distanciar. E ao longo dessa história e dessa trajetória desastrosa, ele perdeu tudo que ele tinha ganho, que foi o ensinamento da parábola que a gente já leu aqui. Ele viveu uma vida, no início, até relativamente boa. Os amigos estavam todos ali, presentes. Mas daqui a pouco, esse rapaz, ele começa a ver a sua vida se destruir, ruindo, sem esperança, e passou por completa humilhação. Ao ponto, irmãos, dele desejar comer alfarrobas. Comida de porcos. Se para um judeu, que esse garoto era judeu, o contexto da parábola era judeu. Jesus não estava falando, olha, lá em Barbacena, lá no distante Brasil, na América do Sul, que nem foi inventada ainda, nem foi descoberta ainda, tem uma pessoa. Não, ele estava falando absolutamente de judeu para judeu. E algo, irmãos, que é um absurdo para um judeu é criar porcos. Isso é inadmissível. Criar o porco já é inadmissível para um judeu. Agora veja, comer a comida do porco, isso é humilhação.
Isso não dá, não cabe. Jesus ele foi tão enfático quando ele ensina isso, que as pessoas talvez ficaram até sobressaltadas. Não, não pode. Mas não existe coisa pior que essa, Jesus está dizendo. Sobre essa questão dessa humilhação, dessa vida que no início foi até uma vida ali ajustada, muitos amigos, pessoas paparicando o sujeito, não, vamos comer isso, vamos sair assim, vamos, né, juntar com a galera tal, vamos para tal lugar. Então, quanto você tem dinheiro, é o ditado, você vai ter amigo. A partir do momento que você não tiver mais dinheiro, os amigos simplesmente desaparecem. Assim como do nada eles surgiram na sua vida, do nada eles também vão embora, deixando você sozinho. Então essa era a questão desse garoto, com a sua vida destruída, sem esperança e totalmente humilhado. Talvez se uma pessoa estiver vivendo uma vida de humilhação, nós aqui de longe já de repente estamos até vendo a vida de humilhação dessa pessoa, o próprio Deus até vendo a vida de humilhação dessa pessoa, e nós até ficamos até, de certa forma, triste por ver aquela situação e tudo mais, mas tem um sujeito que nunca vai se alegrar, por mais que você esteja, por mais que eu esteja, por mais que uma pessoa esteja humilhada, ele vai querer humilhar cada vez mais, e esse sujeito é Satanás. Ainda que a pessoa esteja humilhada, ele vai querer humilhar cada vez mais, humilhar cada vez mais, humilhar cada vez mais, ao ponto de destruir a pessoa. Na mesma esteira dessa família, também tinha um outro irmão, o outro filho, o mais velho. Segundo o seu próprio relato, ele dizia: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Então, irmãos, essa parábola, diferentemente da maioria, que conhece como a parábola do filho pródigo, eu poderia usar até, essas são as palavras minhas, que eu poderia até chamar essa parábola da parábola dos dois filhos perdidos. Não é do pródigo, não é só a história do pródigo. A gente está contando e vendo uma história de dois sujeitos, dois filhos, que estavam perdidos. Um estava perdido distante da casa do pai, e o outro estava perdido dentro da casa do pai. Pastor, como assim? Nos últimos dias você vai ver a surpresa que vai acontecer com a igreja no contexto geral. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas meus irmãos, literalmente perdidas. Estão na igreja, mas estão perdidas. E quantas que fizeram parte do contexto da igreja e hoje estão, irmãos, totalmente afastados. Tudo bem, essa até se justifica, não está aqui, mas como que uma pessoa perdida no meio das pessoas salvas? Como que isso é possível? Como que isso pode acontecer? É possível, acontece muito mais do que eu e você imagina. Pessoas perdidas trabalhando, pessoas perdidas dizimando, pessoas perdidas liderando, pessoas perdidas até pastoreando. Não, pastor, sério? Sério, irmãos. Isso é muito sério o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque, de repente, isso não é tratado. A pessoa quer ouvir o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. E isso vai fazendo com que ela, estando dentro, se distancie do pai. A questão desse rapaz, esse mais velho, ele estava fisicamente perto, mas espiritualmente longe. O outro estava fisicamente longe, mas espiritualmente perto. Deu para você entender? Um estava fisicamente do lado do pai, mas não tinha o pai. O outro estava longe do pai, mas tinha saudade do pai. Que coisa maluca é essa? Mas é verdade, é o que a palavra fala, está perto ou está longe. É uma questão, irmãos, de estar perto ou estar longe. Nós observamos que o filho mais novo estava fisicamente longe. Mas o coração dele, principalmente no momento do aperto, onde ele estava sendo humilhado, desejando comer as alfarrobas que o porco comia, e a Bíblia fala que ninguém dava nem isso a ele.
Não é que isso sobejava, ele comia, não, ele não, nem isso ele tinha à mesa, nem isso ele tinha no prato. Uma pessoa uma vez disse, não foi nem para mim, foi para minha mãe, que devido ao fato da mãe dela ter falecido, essa é uma prima minha, e a dificuldade era tão grande porque o pai, quando a mãe faleceu, ele se perdeu, ao invés de ele criar as filhas com mais cuidado, enfim, ele se perdeu nesse contexto de separação, porque a esposa tinha falecido, e esqueceu das filhas, e as filhas ficou na casa dos outros, sendo abandonada. E uma dessas meninas disse para minha mãe, quando minha mãe ainda era viva, que a situação dela foi tão crítica uma vez na vida dela, que ela, passando fome, desejava comer alguma coisa e não tinha. A única coisa que ela tinha à disposição, olha, irmão, é forte isso que eu vou te falar, era ração de cachorro. E ela comia ração de cachorro para não passar fome. É triste, irmãos. E quantas pessoas estão nesse contexto de vida, achando que isso é vida, ou achando, o que elas quiserem achar. Mas eu quero dizer para você que quando uma pessoa se distancia do Pai, é isso que o diabo tem para ela, preparado para ela, a destruição total. Por isso, irmão, todos os dias, eu e você precisa refletir sobre isso. Saber de onde você saiu e onde você está. E nunca querer voltar para um contexto de onde você saiu. Ficar como os israelitas quando saíram lá do Egito, pensando na cebola. Ai, que cebola, meu Deus, que cebola. Não, pelo amor de Deus, segue a sua vida, vai para frente, caminha para aquilo que Jesus tem para você. Não fica pensando na cebola, não. Ou quando vê, de repente, alguma coisa que faz eles lembrar os flashbacks, e ele fica assim. Ou o samba, e ele... Irmão, esquece essa vida, isso ficou para trás. Caminhe para o alvo que Jesus tem para você. Você não tem que lembrar em nada de quem você era. Isso ficou no passado. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que você tem que focar no futuro, esquecendo-me das coisas que para trás fica. Eu sigo para o alvo pela soberana vocação que Cristo Jesus está me proporcionando. É isso que essas pessoas precisam entender. Da onde elas escaparam. Da onde elas foram salvas, da onde o Senhor Jesus tirou esse indivíduo, e jamais ter saudade de querer voltar para um lugar desse, porque esse lugar é infinitamente melhor, meu irmão. Aqui, de fato e de verdade, nós estamos desfrutando de vida, não é de sobrevida, que há uma sensível diferença. Nós desfrutamos de vida e teremos cada vez mais vida e vida em abundância. Amém? Então, está perto e está longe. O mais velho, por sua vez, no entanto, vivia fisicamente perto do Pai, mas totalmente longe. Totalmente longe do seu amor. Ele tinha uma visão totalmente distorcida de quem ele era. Eu fico preocupado, irmãos, que dentro da igreja a gente ensina a palavra, ensina a palavra, ensina a palavra, e as pessoas não captam o que a gente está ensinando. As pessoas não captam. E passa a ter uma visão distorcida do que é a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja pensando que na igreja ela vai se enriquecer, ficar rica. Não, porque minha vida, agora eu sou empresário e tal. Será que todo mundo aqui vai ser empresário, irmão? O Senhor chamou alguns para isso. E glória a Deus por ter chamado alguns para isso. Mas glória a Deus também pelo seu emprego que o Senhor tem lhe proporcionado. Não está lhe faltando nada. Mas sabe que as pessoas procuram a igreja de repente para ficar rica? E fazem aqueles cultos mirabolantes dos empresários, de dar o seu tudo, e fazer, e desfazer, e acontecer, porque eles procuram uma igreja com uma segunda intenção, a intenção de ficar rico. Nós somos ricos sim, mas entenda o sentido literal de ser rico.
Alguns vão ser ricos na extensão da palavra, com situações gigantescas de prosperidade financeira para bancar a obra de Deus, bancar muitas outras coisas que precisam ser bancadas. Outros vão ser ricos de saúde, extraordinariamente rico, porque ele estava totalmente pobre, empobrecido, na miséria, nas mãos do inferno, mas hoje o Senhor os resgatou e deu uma vida tremendamente grande para essa pessoa. Você vai ficar rico financeiramente? Talvez não. Mas é rico fisicamente, a sua saúde de ferro. Sabe que as pessoas entendem totalmente errado essas questões, irmãos, de vir para a igreja, de estar na igreja, achando que a coisa vai ser exatamente daquele jeito, para todos, como se Deus não fosse criativo. Né? Como se Deus desse um Ctrl-C e um Ctrl-V em cima de todo mundo. Ó, você vai ser igual a Marta. Marta é próspera, é rica, é bonita, é cheia do dinheiro e tal. Então eu vou dar um Ctrl-C, um Ctrl-V da Marta na Kelly. A Kelly também vai ser igualzinha. Aí a Kelly também vai ser igualzinha a Giane igualzinha a Rabi. Não é assim, meus irmãos. Sabe? Não é assim que a coisa acontece. Talvez destoe. A Marta é uma pessoa próspera, rica, bonita, tem tudo, tem dinheiro. O Ctrl-C e Ctrl-V foi dado na vida da Kelly, mas a Kelly não tem mais ainda do que ela. É igual? Não. Por quê? Destoou. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu sou exatamente igual aos meus filhos? Não. Tem diferenças diferenças circunstanciais. E quero que eles tenham muito mais do que eu. Faço votos que ele consiga muito mais do que eu. Se eu falo inglês, nós vai, nós foi, nós fomos, o menino já está falando inglês. E francês também, e o pai mal e o português. Já está avançando, não é, irmãos? Na casa do Senhor é assim também, as pessoas não são iguais. Acho que você já viu aqueles muros de pedra. Já viu um muro de pedra? Quem já viu um muro de pedra? Dê um sinal com a sua mão. A função de um muro de pedra é conter, de repente, fechar um espaço, né? Mas é pedra, muro de pura pedra. Todas as pedras são iguais? Não são iguais. Tem uma um pouquinho, outra triângulo, outra mais redondinha. Não são iguais. Mas a função de todas elas é fechar um perímetro. É segurar uma encosta. Tem um propósito pré-definido para aquilo. Elas não são iguais. Como também não era igual aqui a vida desses dois garotos. O mais velho e o mais novo. Mas eles não poderiam, em momento nenhum, não entender o que é a família. E tanto um quanto o outro não entendiam o que era a família. Um não entendia o que era a família e saiu de debaixo da supervisão do pai. E o outro também não entendia o que era a família porque não tinha os olhos como o herdeiro legítimo e dono de tudo que o pai tinha. Ele era, ou entendia que ele era um trabalhador. Então nenhum nem o outro, nem o novo nem o mais velho tinha a visão de que é família. Então, irmãos, na igreja, eu não sei que contexto você é, se é o filho pródigo, se é o filho mais velho, ou se ainda está decidindo sobre os dois. Mas o que você precisa urgentemente, isso que esse velho pastor está dizendo a você, é entender o propósito da família. Você precisa entender o que é igreja. Você precisa entender o que você está fazendo aqui. Para que Jesus Cristo te salvou e te tirou do inferno e te inseriu no reino do Filho do seu amor, nessa agência em específico chamado Verbo da Vida, Osasco. Você precisa entender o contexto de família. E é isso que muitas das vezes os nossos filhos não entendem. Eu digo isso por ser pai de 3 pessoas maravilhosas. Mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor que os meus filhos têm aprendido cada dia mais o contexto de família. Uns em maior escala, outros em escala mediana e o outro começando.
mas tem aprendido. E de verdade, um filho só vai aprender o que é ser pai quando ele se tornar pai. Uma filha só vai aprender o que é ser mãe quando ela se tornar mãe. Ter a responsabilidade que lhe faculta sobre os ombros. E é isso, irmãos, que muitas das vezes falta dentro da igreja, sabe? As pessoas não têm noção e acham que a responsabilidade é só da liderança da igreja. E ela não é. A responsabilidade é da família. Você é dono de tudo aqui, assim como eu, assim como o pastor Felipe, que não está aqui, assim como os demais irmãos que estão aqui, aquele que está ao seu lado, aquele que está à frente de você, aquele que está na sua retaguarda, todos somos membros de uma família e isso aqui nos pertence. Então, quando você vê, de repente, um pedaço de papel no chão, não fuja dele. Não fuja, papel, eu te ordeno, vai para o lixo agora. Se você não fazer isso aqui, ele não vai, ó. Ele não vai para o lixo. Sabe? E não fica jogando a responsabilidade. Porque esse garoto, ele atingiu essa situação. De verdade, irmãos, porque não tinha o entendimento de que era família. Talvez ele estava sob a ordem do pai, sob a administração do pai, sob a supervisão do pai, e de repente está sob a supervisão, ordem do pai, a administração do pai é algo chato. Eu quero ter a minha vida solo. Eu quero mandar em mim mesmo. Eu quero porque quero. Não é? Então, o pai deu a herança antecipada e aconteceu o que aconteceu. Mas eu quero focar aqui no mais velho. Perto ou longe, isso significa muito. Eu posso estar fisicamente perto, mas espiritualmente longe. Estar perto ou longe de Deus significa essas coisas que eu vou falar para você aqui. Você pode estar longe, mas perto de Deus. E você pode estar perto, muito perto, mas totalmente longe, porque você não o tem. E tanto um quanto o outro não entendia isso. Estar perto de Deus é querer mais da sua presença, querer mais das suas bênçãos, querer mais dele, priorizar tempo com ele. Priorizar tempo. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente tem que sentar literalmente assim, ó, não falar nada, não é para orar. Porque tem alguns irmãos que acham que orar é difícil, viu, Marco Aurélio? Ah, orar é muito difícil, demora demais, 40 minutos. Oh, meu Deus, que difícil. Às vezes você não precisa nem orar. Mas se você estiver lá, sentar, ó, só assim, ó. Sentar. Não falar nada. Numa madrugada. No seu quintal, na sua lavanderia. Sem dizer nada, só dizer para o pai, pai, eu estou aqui. Só isso, irmãos. Já você vai desfrutar da presença dele. Sabe que tem muitos irmãos que às vezes não conseguem entender isso, ele acha que orar é falar, Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu, Criador da terra, ô Senhor, Tu sabe de todas as coisas. E fica com aquela, sabe, aquela delonga, aquelas orações, sabe, sem propósito algum. Às vezes não é nada disso, irmãos. Oração, às vezes é você sentar e ouvir Deus falar com você. Ele te trazer algo no seu coração. E às vezes é isso que falta em muitos de nós, sabe? Porque a gente não está priorizando mais tempo com Deus, coisíssima nenhuma, não está priorizando a comunhão, não está priorizando a oração, não está priorizando a leitura da palavra, não está priorizando nada. As coisas secundárias são muito mais importantes do que essa. A gente está trocando de verdade o vil pelo precioso, irmão. Esses dias eu falando numa das palestras, que é bem provável que a gente esqueça a carteira com documento e o cartão de crédito, mas isso aqui jamais eu esqueço, porque isso está pegado a mim. É como se fosse o meu cordão umbilical. Onde eu vou, eu levo ele, até no banheiro. Eu levo. As pessoas estão assim, irmãos. E Deus entra em que momento na vida dessas pessoas? Não entra. Simples assim. E é por isso que questões dessa vai ficando cada vez mais agigantando, 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 e o cara chega assim, a questão de que ele quer sair, ele não quer ficar mais. Não tem por que eu ficar mais aqui. A igreja é sem graça. Ah,
todo dia, né? Domingo, culto. Ah, quinta-feira, culto. Que coisa meio sem graça. Igreja é para velho, né? Pras tiazinha, pros tiozinho. Ah, eu sou jovem, para igreja. Fazer o que na igreja? Ah, coisa de velho, de carola, né? Você já viu essa palavra? Carola? Então as pessoas não priorizam, elas não reconhecem os demais irmãos como irmãos, como o próprio filho mais velho. E às vezes tem pessoa, pasmem no que eu vou lhe dizer agora, que preferem trabalhar para ele, para Deus, do que desfrutar da presença de Deus. Elas são boas para fazer coisas, mas não para ter o Senhor. Se alguém que tenha o coração totalmente, e ele sabe, totalmente dele, totalmente de Deus. Então essa parábola sugestiva, a parábola dos dois filhos perdidos, parece que ela dá mais conotação do que você chamar de parábola do filho pródigo, só fazer alusão de uma só. Então tanto um quanto o outro, um de uma forma, outro de uma outra forma, os dois eram rebeldes. Com a aplicação e prática dessa parábola, Jesus quis nos ensinar que Deus sempre está disposto a receber e perdoar quem quer que seja por a falha que cometeu. E também quis nos ensinar que aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos, esses não têm lugar, de verdade, no reino dos céus. Porque a nossa justiça é Cristo, irmãos. Nós fomos justificados, não tínhamos justiça alguma, mas o Senhor nos justificou e nos colocou em um patamar que nós não tínhamos o porquê estar ali por nós mesmos. Mas foi Ele quem nos colocou e não tem contestação alguma sobre isso. Então os escribas e fariseus, eles ficavam ali atônitos quando Jesus ensinava isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele priorizava, ele comia com pessoas que jamais essas pessoas comeriam. Ele falava com pessoas que jamais essas pessoas falariam. Por isso a crítica. E o filho mais novo representa o homem que não conhece a Deus e está separado. Separado dele e vive para seu autoconhecimento. O filho mais velho representa o fariseu religioso, que está e conhece até de certa forma a palavra, mas não a sua aplicação. Então, irmãos, o grande problema de muitos de nós é não conhecer a Deus ao ponto de ser um pródigo, ou de conhecer a Deus ao ponto de ser o auto-justificador de si mesmo. Nenhuma coisa e nem outra a gente pode. Mas sabe o que falta hoje em dia, irmãos? É o ensino da palavra de Deus. Nesse aspecto, das pessoas serem ensinadas que ela precisa, em todo tempo, priorizar Deus na sua vida. Deus, ele não pode ser o segundo. Ele é o primeiro. É como se você tivesse um bolo de aniversário, seja das antigas, do meu tempo, aqueles bolão. Aquilo sim era bolo. Hoje um bolinho do tamanho dessa caixa de lenço aqui, ó. Né? Só passa o dedo e esse é o seu pedaço. Mas na minha época, esse era mais ou menos o tamanho do primeiro pedaço que você ganharia. Se você quisesse, você podia repetir um tanto quanto esse. Os bolos eram gigantes, sem contar aquelas pedrinhas que tinha dentro, né? Para quebrar o dente. Então, voltando aí à questão. Um aniversário, quando você tem ali uma festa de aniversário e aquela expectativa, né? O Douglas, que é o oficial, o músico oficial, né? Dos aniversários, canta e tal, e tal, e tal. Agora vamos partir o bolo. Sabe qual é a expectativa de um aniversário, de um bolo? É o primeiro pedaço. Os demais têm sim a sua, vamos dizer assim, a sua importância, mas o primeiro pedaço é o importante. O primeiro pedaço. Para quem você vai entregar? Então as pessoas ficam com toda aquela expectativa, né? O marido olhando nos olhos da esposa, achando que ele de repente vai ser o primeiro pedaço. Ou
A esposa nos olhos do marido, achando que ela vai receber o primeiro pedaço. Quando de repente a surpresa vem, ela dá o primeiro pedaço para um filho. Aí o marido fica com aquela cara de que saiu magoado, ele não recebeu o primeiro pedaço. Parafraseando isso, com Deus é a mesma coisa. Não adianta você dar o segundo pedaço. Ele precisa, e você precisa ter consciência disso, receber o primeiro pedaço. Os demais você entrega para quem você achar que entrega, mas o primeiro pedaço é dele. Primazia é do Senhor, irmãos. Primazia é dele. Não adianta o primeiro pedaço, se não for dele, não adianta você dar o segundo. Se o primeiro tempo não for dele, não adianta você dar o segundo. Você entende o que eu estou falando? Então, hoje em dia, nós estamos ouvindo um evangelho, irmão, de que Deus ele só tem que dar. Deus, ele tem que fazer. E alguns até ensinam que você tem que botar Deus na parede. Ele porque tem que fazer. Não é assim que a coisa acontece, irmão. Às vezes as pessoas honram muito mais a criatura do que o Criador. Então, amado irmão, é isso que você precisa entender. Você não pode ter os seus olhos como um filho pródigo que está nem aí com o pai, sai debaixo daquela supervisão, não considerando as instruções que o pai sempre tem lhe trazido. Ou ser um sujeito que, como um filho mais velho, que também não conhece quem é o pai. Só é filho dele, mas não conhece quem é ele. E nós temos a tendência de nos ver como o filho mais novo, como se fôssemos o filho pródigo, e nos regozijamos ao ver o amor acolhedor de Deus Pai para com nossas vidas. Todavia, é muito comum também imaginarmos que não somos tão estimados por Deus como deveríamos ser, como o filho mais velho agia. Deus só ama o Renan. O Renan, Deus só ama ele, não me ama. Eu tenho 30 anos de evangelho e Deus não me vê. Fica com aquela autocomiseração. Olha, eu quero dizer para você que autocomiseração é pecado. Sério, pastor? É pecado. Você não pode ter pena de você mesmo. Para com isso, meu irmão. Levanta essa sua cabeça. Você é filho do rei. Amém? Então esse garoto, o filho mais novo, ele sai da presença do pai e ele dá alguns passos, como que a gente pode chamar de queda. Como se ele estivesse descendo um abismo, descendo uma ladeira. E até quero que vocês entendam bem isso que eu estou falando para vocês. Veja se não aconteceu na vida desse rapaz e de repente se isso talvez não esteja bem próximo de você, já até ocorrendo. Bem próximo de mim, já até ocorrendo. Bem próximo de alguém de nós, já até ocorrendo. Quando eu estou pregando aqui, irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Essa palavra, ela atinge primeiro a mim, depois vai a vocês. É como se um óleo descesse sobre a cabeça, que vai para a barba, que vai para a gola, que vai para as vestes. Eu não tenho como me isentar disso. E eu preciso me policiar todos os dias acerca dessas questões. Então, os passos para a queda do pródigo foi, em primeiro momento, obstinação, né? Que é o que diz o versículo de número 12. O versículo 12 ele retrata, abre lá comigo. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ora, ele tinha noção de que ele tinha alguma coisa, que ele tinha um bem. Então, a obstinação, irmãos, o que é? Obstinação é uma afeição excessiva às próprias convicções, ideias e pensamentos. Obstinação é a grande persistência para resolver algo ou alcançar algum objetivo. E o objetivo desse garoto era ser
solo, livre, leve e solto. Ok? A ação, obstinação é a ação que expressa essa persistência. Obstinação é uma ação de se prender com empenho em alguma coisa. E o mesmo que teimosia. Obstinação é a pessoa quando tem uma ideia fixa na cabeça, ninguém tira da cabeça dela. Por mais que a gente traga à luz algumas situações, mas ela está obstinada. E minha esposa tem, inclusive essa pessoa é falecida hoje, uma prima tinha, né, porque ela é falecida, inclusive morreu por ocasião do Covid, a Marlene, amor. E eu me lembro quando ela decidiu, ela começou a trabalhar, ela decidiu que ela ia sair da casa da minha sogra, que era a pessoa quem a criava. E ela saiu dali, irmãos, e a gente fez o que pôde para que ela não fosse embora. Sabendo que ela ia se dar muito mal. Mas não teve quem tirasse isso da cabeça dessa moça. Obstinada, uma ideia fixa de querer caminhar sozinha, de querer ter a sua vida própria. Não há nada de errado você ter sua vida sozinha, sua vida própria. Mas entenda, é aquilo que eu acabei de falar. Tem o tempo e o modo. É coisa prazerosa quando um pai libera um filho dentro de um tempo, da maneira correta, para ele ter ali a sua moradia, a sua independência financeira. Isso é glorioso para um pai. Mas não era a questão desse garoto, ele estava obstinado, ele queria ter a experiência, ele queria porque queria, era algo que estava fixo na cabeça dele, ele jamais pensou na família. Aí traz o segundo passo da derrocada dele, que é o quê? O egoísmo, só pensou nele. E o que é o egoísmo, pastor? Apego excessivo aos próprios interesses. Ele não pensa em família. Ele pensa nele. E é um ditado dos baianos, pelo menos os baianos que eu ouço falar bem esse ditado: quando a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Já ouviu isso, Eduardo? Eu sei que tu é baiano, rapaz, eu já ouvi. Mas não era a questão ali, não era que a farinha era pouca. A questão era egoísmo, os interesses próprios, de querer ter as suas coisas, de querer mandar em si. É um perigo tremendo, irmão. Quando você acha que quer mandar em si, quer ser tutelado, olha isso, autotutelado, né? E tem esse comportamento de egoísmo. E o que é ainda egoísmo? Um comportamento da pessoa que não tem consideração alguma pelos outros. Presunção, tendência a excluir os outros, pensa em si. Tem em conta os seus próprios interesses em detrimento dos demais. Os outros eu não quero saber, eu quero saber que eu vou embora. E ele não percebe que ele está descendo ladeira abaixo. Aí ele vai para o terceiro passo, que é a separação em específico, que é afastar-se do outro, apartar-se do pai, separar-se, viver de uma forma, né, sozinho, deixar de viver em comum, divorciar, desquitar-se. E hoje tem uma praga no meio das igrejas, é um bando de cristãos, irmãos, que acha que não precisa de igreja, ele consegue ficar sozinho, andar sozinho, pastorear sozinho, é pastor de si mesmo. Como isso? Isso não existe, isso não é bíblico. Nós precisamos reunir, porque quando nós nos reunimos, irmãos, um tem salmo, outro tem hino de adoração, outro tem a palavra, o Senhor opera no nosso meio, a coisa acontece e nós precisamos uns dos outros. Não existe carreira solo. Jesus vem buscar a sua igreja, e a igreja não é as paredes, como você sabe, e a igreja tampouco é você sozinho. A igreja é o conjunto de pessoas salvas, curadas e libertas por Jesus Cristo.
Que esse negócio, né, de ouvir, não, eu ouço podcast. Você pode ouvir um podcast, mas não substitua podcast por culto de oração, de adoração, de presença junto com os demais. Não, mas é porque eu escuto o pastor Luciano Subirá. Não, é porque eu escuto o apóstolo Guto. Não, é porque eu escuto o pastor Janduí Araújo. Escuta aquilo que ele quer. Mas o duro é quando der um problema com essas pessoas, por que também não vai procurar o pastor eletrônico? Não, pastor Felipe, eu estou com dor de barriga, o senhor pode me ajudar? Pastor Zenilton, estou aperreado, o senhor pode me ajudar? Não, porque não vai procurar o Silas Malafaia lá do... então o senhor é contra? Não estou dizendo que eu sou contra, irmãos. Isso não pode substituir esse tempo, esse momento de culto, de estar junto, de ter uma carreira solo. E esse garoto estava aí, pensando nele mesmo. Não, mas eu não gosto de estar junto com os irmãos, porque só tem pessoas imperfeitas. Então você é o perfeito. Sabe, eu proponho aos irmãos líderes da igreja que a gente comece a orar pelas essas pessoas. Você não quer congregar? Não, eu não quero estar muito perto. Então vamos orar para que Jesus leve você, porque você já está perfeito. Você atingiu a estatura de varão perfeito, é isso? Não, mas você está perfeito, você não quer vir mais na igreja, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas buscando uma perfeição em Cristo. Então, se você está perfeito, então vem aqui que eu vou orar. Senhor, recolhe esse irmão, leva para a glória. Ele já está perfeito, é capaz dele se perder aqui. Eu oro, e eu sei que o Senhor vai me responder. Então, irmãos, é o egoísmo das pessoas em se separar-se, em se afastar, em se apartar-se, deixar de viver em comum, distanciar-se, desquitar-se, pôr-se à parte, distanciar-se, causar desentendimento e discórdia. Às vezes tem um que tem até a cara de pau daqueles namoradinhos lá do nosso tempo, quando a gente namorava lá em Barbacena. Quando o garoto queria desistir da garota. E não tinha coragem de falar. E falava, não, é que você é muito para mim, sabe? Então, você vai achar alguém melhor do que eu. Eu não sou essa pessoa toda que você... Cara de pau. Que muito coisa assim nenhuma. Ele quer se separar. E ele quer ir embora. Ele quer, pegar o beco. Era isso que aconteceu com esse garoto. Se isolou. Sabe por quê? Para viver uma vida sensual. A sensualidade estava aflorando. E o que é a sensualidade? Na casa do pai eu não posso fazer isso, mas se é na minha casa, a gente pode até fazer uma festa no AP, né? Que nem dizia os irmãos aí que, quando não era crente, né? Quando não era um crente. Então a sensualidade aflorando. E o que é a sensualidade, pastor? A propriedade de quem é sensual, relacionado aos sentidos, tendência aos prazeres, propensão a uma vida de luxúria, lascívia, libertinagem, viver na sensualidade. E na casa do pai, eu não posso viver desse jeito. Afinal de contas, meu pai é quadradão. Então, é esse o motivo da separação? Não há necessidade, queridos. E esse pródigo era terrível, hein? Destruição espiritual era o próximo passo que ele estava para enfrentar ao comer ou desejar comer alfarrobas, lavagem de porcos, alimentação de porcos, e nem isso ele tinha. E destruição, irmãos, a destruição espiritual é o último estágio, porque tudo já foi destruído. A reputação, o nome, a moral, o corpo, o físico, o ânimo, a alma, a mente. O que está faltando é a destruição agora espiritual, restando isso como uma derrocada final. Então é isso que o diabo ele veio fazer. Jesus ele é muito enfático lá em João 10:10, que o diabo não vem senão a matar, a roubar e a destruir.
Ele já tem roubado muitas e muitas pessoas, mas ainda não tem destruído. Mas, quem sabe, o próximo passo seria a destruição. Você vai permitir até quando que isso aconteça? Então temos que nos posicionar, meus irmãos. Aí vem a humilhação, rebaixar ao ponto de uma pessoa ficar em situações vexatórias. Tem hora quando eu venho para a igreja, eu passo aqui próximo desses lugares onde tem esses pedintes na rua, eu falei, meu Deus, como que uma pessoa chegou a esse ponto? Farrapo humano, irmãos. E a situação tem ficado tão crítica, que não tem mais como se resolver facilmente. Porque ela tem avolumado de uma forma gigantesca. Está difícil, mas não impossível, até para nós da igreja. Porque, ao meu ver, a igreja é a única instituição que tem coragem de colocar a mão nisso. O governo já perdeu, a polícia já perdeu, as instituições de caridade, na sua maioria, já perdeu. Mas a igreja é a única que detém essa graça da parte do Senhor para fazer alguma coisa por essas pessoas. Aí eu fico pensando como que a pessoa chegou a esse quadro. E você vê que ali tem até pessoas de famílias de um poder aquisitivo até interessante. Alguns com profissões mirabolantes, mas estão perdidos ali. Aí começa a fome, que é necessidade de comer, falta de meios para se alimentar, subnutrição e a falta completa de escassez. Aí, quando ele chega lá embaixo, ele cai em si. E eu quero dizer para você, por mais crítico que seja o seu problema, o meu problema, seja em qual for a esfera, isso faz parte do nosso tratamento. Sabe o quê? O reconhecimento. Quando eu e você reconhece que tem uma falta, que tem um problema, que tem uma dificuldade, já é um bom passo para a solução dele. Mas quando você não tem esse entendimento e não tem um reconhecimento, é difícil, você vai ficar preso ali. Num loop eterno, não vai conseguir sair dali. Mas esse garoto, ele reconheceu que é um ato e efeito de admitir como verdadeiro, que é a declaração e confissão a si mesmo. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço? Sabe o que eu vou fazer? Vou me levantar e vou ter com meu pai. E vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já nem sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Reconhecimento, irmãos, faz parte do tratamento. E quanto mais cedo eu e você reconhecer um problema, uma dificuldade, será mais fácil o tratamento. Será mais fácil e assertiva, vou usar um termo lá da Giane, a possologia. O que é possologia, pastor? O remédio certo. Você não fica tomando Doril para dor de cabeça eternamente. Você entende que aquela dor de cabeça não é curada com Doril. Há um tratamento, de repente até uma emoção que fazendo com que você tenha dor de cabeça todos os dias, mas você vai sempre para o Doril. E às vezes um tratamento vai fazer com que você entenda, reconheça o problema e resolva e não precise mais do Doril. Entende o que eu estou falando, irmãos? Na igreja é assim, queridos. Mas só que muitos de nós preferem ficar com o Doril, né? É mais fácil. Do que uma possologia assertiva de alguém, sabe, instruído por Deus, direcionado por Deus, chegar e falar para você, sabe, irmão, qual o seu problema? O seu problema é que você não libera perdão. Como assim? É por isso que você tem essa enfermidade. Não é possível, ninguém nunca me falou isso. E ela tomando Doril. E a coisa era tão simples, era só se levantar, pedir perdão, liberar o perdão. Estava tudo certo. Sabe que a gente fica agarrado a alguma coisa e não solta, irmãos.
Nem vou cobrar por isso, hein, que eu estou dizendo para você. Que a palavra nem minha é do Senhor. Como que eu posso cobrar algo que não é meu? Não é verdade? Então a resolução, ele tomou a resolução, porque não adianta nada, viu, queridos, você reconhecer que é tudo isso e não resolver que é uma tomada de decisão. Depois de pensar e dizer a si mesmo, sabe o que eu vou fazer? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tem muitas pessoas que só ficam no campo das ideias, só pensando, 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 mas não faz nada. Não pense, faça. Diga para o seu irmão, meu, não pensa, faz. Faz, irmão. Mas faz, meu irmão. Se você não se levantar e não fazer, vai ser complicado. Aí vem o arrependimento, a ação de se arrepender. Note que no primeiro estágio esse garoto está descendo, até chegar ao ponto de passar fome lá embaixo. Agora ele está subindo, ele está reconhecendo, ele está resolveu, e agora ele está se arrependendo, e agora ele pega o caminho da casa do pai, regressa. Ele regressa para a casa do pai, retorna, a ação de regressar, o retorno ao local de origem, às circunstâncias iniciais. E ali o pai não foi atrás dele. Note que na parábola da ovelha, o pastor foi atrás. Na parábola da dracma, a mulher varreu a casa. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás. Por quê? Quem se perdeu foi um humano, sabia muito bem o que estava querendo. Então, se você fez isso, retorne, engate a marcha ré e venha, porque o pai lhe espera ali aonde você o perdeu, aonde você o deixou. E o pai estava lá, reconciliou, as boas relações estavam de volta, o contato estava sendo restabelecido novamente, porque anteriormente tinha sido cortado. E o pai imediatamente já começa a fazer ações de quem realmente perdoou, dá roupas novas, pecados perdoados, filiação restaurada, você é meu filho, posição devolvida, reconhecimento feito na frente de todos e passado esquecido. Amém, irmãos? Você tem dúvida de que seu passado foi apagado? Não, né? Nenhuma, né? Você não deve mais nada, o escrito de dívidas que você tinha está cravado na cruz. Ainda que o diabo ainda tenta, mas você era isso aí. Eu era, mas não sou mais. Então, amados queridos, esse ato e efeito de roupas novas é tudo isso. Um passado esquecido. A substituição dessa roupa, né, suja por roupas limpas, significa que meu filho está de volta. E se ele está de volta, eu o recebo. E se eu o recebo, ele tem as mesmas prerrogativas de antes. Eu tenho uma frase que eu amo essa frase. Uso muito ela, principalmente nos cursos de casados que a gente ministra. Perdoar. Perdoar é devolver para a pessoa que te ofendeu o mesmo lugar que ela tinha antes de ter te ofendido. O mesmo lugar. Amém? E eu quero encerrar com isso, meus irmãos. O regozijo, a forte sensação de satisfação e a alegria daquela casa estava de volta. O pai fez até uma festa. Mas quando a gente faz festa, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, um pouco mais velho e responsável e maduro, não fique, ninguém liga para mim. Podia ter feito uma festa para mim, tudo isso aqui já é seu. Então não tenha essa síndrome que muitas das vezes está na vida de muitos cristãos, a síndrome do patinho feio. Você nem é feio, irmão, você é lindo. Olha aí que coisa linda, de Jesus. Então você não precisa carregar essa síndrome.
O grupo de louvor, por gentileza. Ministério de música. É isso, Ministério de música. Eu errei. Desculpa. Quando você é perdoado, irmão, você é perdoado. É perdoado e ponto final. Tem um dito de uma pessoa bem das antigas, que ela na igreja, ela falava que, para o pastor que viu Jesus. E ela fala, pastor, eu vi Jesus. E todo culto, aquela irmã, pastor, eu vi Jesus. E de novo, pastor, eu vi Jesus. E de novo, pastor, eu vi Jesus. E novamente, pastor, eu vi Jesus. E o pastor ouvindo aquilo dia após dia, culto após culto, ele ficou indignado em dado momento. Poxa, só essa irmã que vê Jesus? Que história é essa? Ah, é? Você viu Jesus, irmã? Vi. Ah, tá bom. Então, da próxima vez que você vê Jesus, eu quero que você faça uma pergunta para ele. Tá bom, pastor, eu faço sim. Já que você viu Jesus, já que Jesus é íntimo seu, já que Jesus e você estão próximos um do outro, então você tem intimidade com ele, você está vendo Jesus, então faça essa pergunta para ele. Diga para ele qual foi o meu pecado no meu segundo ano de teologia. Já que você viu Jesus, Jesus sabe. E ele vai te falar. E depois você me fala. Aí no outro culto, ele nem esperou a irmã falar com ele. Ele foi até a irmã. E aí, irmã, você viu Jesus? Vi sim, pastor. Falou com ele? Falei sim, pastor. E o que ele te disse? Ele me disse que não se lembra mais. Perdoar é isso, irmãos. Não lembrar mais. E foi isso que o pai do filho pródigo fez. Eu não me lembro mais do que você gastou, meu filho. Do que você jogou fora. O importante é que você voltou. O importante é que você está aqui. E quando você vê um irmão voltando, irmãos, porque eu sei que Jesus vai trazer muita gente a esse lugar. Isso aqui é uma ministração de preparação ao seu coração. Pessoas que de repente você vai até falar, como? Jesus. E eu convido você a ficar de pé agora e fazer uma festa.